Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai criar paisagens e cenários. Vamos começar utilizando a versão 6, então a gente vai colocar aqui em configurações e aqui a gente vai colocar a versão 6. Vamos colocar a estilização super alta para que a imagem tenha muitos detalhes e aqui a gente pode deixar na baixa variação do modo. Vamos usar o mesmo comando que eu já utilizei aqui. Então, a gente vai selecionar aqui a barra, comando imagine, imaginar, e aqui a gente vai colar o comando. O comando é uma floresta de flores, cenário, dia de sol, ilustração cartoon. Vamos enviar. E enquanto vai carregando a imagem, nós vamos gerar uma nova imagem aqui. Vamos colocar aqui a informação que é noite. Noite estrelada. Vamos enviar. Vamos analisar aqui o resultado. Ficou legal as imagens, ficou nesse aspecto de pintura digital como se fosse alguma textura de guache, aquarela. Vamos ver essa outra versão com o céu estrelado. Nesse modo alfa, o modo 6, a qualidade das imagens eu acho que ficou ainda melhor. Os detalhes ficaram mais aprimorados. Agora a gente vai usar o mesmo comando, porém nós vamos criar uma imagem que é de um cenário de natureza, de floresta. É o mesmo comando que nós temos aqui, porém nós colocamos em formato de imagem, fotografia de alta resolução. E aqui está o dia ensolarado. Vamos fazer uma versão com o dia ensolarado e outra versão de céu estrelado à noite. E enquanto vai carregando aqui, eu vou colar o comando, o mesmo comando, e vou trocar aqui para um céu estrelado. Vamos ver o resultado. Ficou bem legal, bem interessante. E aí, claro, a gente pode colocar outras informações no nosso comando. A gente pode colocar o tipo de flor que a gente quer que tenha na floresta. Se a gente quer muitas flores ou poucas flores, a gente pode adicionar essa informação ao comando. A gente pode colocar mais detalhes, se quer que tenha algum animal na floresta, se quer que tenha algum personagem, a gente pode colocar. Tem outras informações que a gente pode ir adicionando ao comando. Vamos ver a outra opção. Também ficou muito legal, gostei das imagens. É possível também gerar novas rodadas e ir mudando esse comando até obter o resultado desejado. Agora a gente vai criar um novo comando aqui. Nesse novo comando, nós temos um cenário de floresta misteriosa, tempestade à noite, ilustração cartoon. Vamos usar o mesmo comando, porém nós vamos tirar o cartoon e vamos adicionar aqui imagem de alta resolução. Lembrando sempre que os comandos usados na aula vão estar aqui abaixo na descrição, é só você copiar e colar. Vamos ver o resultado aqui da imagem da floresta misteriosa. Gostei bastante dessa imagem aqui, achei que ficou legal os detalhes, essa cor. E aqui nós temos a imagem, mais parecida com uma fotografia. Vamos ver o resultado. Ficou bem legal essa aqui também. Essa aqui ficou bem assustadora. Agora a gente vai criar uma imagem de uma cozinha cor-de-rosa. Vou adicionar aqui a palavra cenário. Vou usar o mesmo comando. Vou tirar aqui a palavra ilustração cartoon e vou colocar imagem de alta resolução. Vou colocar aqui fotografia.
Enquanto vai gerando as imagens, eu vou copiar o comando das imagens que eu já gerei aqui. E vou adicionar a proporção, traço, traço, AR, espaço, 16 por 9, porque eu quero que a imagem fique na horizontal. Vou copiar esse aqui também. Vírgula, espaço, traço, traço, AR, vou adicionar aqui a proporção, 16 por 9. Já carregou aqui as imagens, vamos ver como ficou. Achei que ficou bem legal, mas não ficou exatamente como uma ilustração. Mas ficou legal, porém ficou nesse aspecto 3D e eu quero que fique no aspecto de desenho. Vou copiar aqui. E vou deixar assim, sem a palavra cenário. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Vou botar aqui ilustração. E aqui eu vou botar estilo. Enviar. Enquanto carrega a imagem, vamos analisar a imagem que nós adicionamos a palavra fotografia e alta resolução. Gostei do resultado, achei que ficou legal. Essa aqui ficou muito legal. Essa aqui também ficou legal. Vamos ver como ficou as imagens na horizontal. Vamos ver essa aqui. Nesse aqui eu adicionei uma ilustração de cozinha rosa e estilo cartoon, mas ainda assim ele não criou o desenho. Ele criou como se fosse um 3D. Nesse aqui, por exemplo. Esse aqui ele até criou o traço de desenho e ficou um desenho mais elaborado, um desenho com bastante luz, sombra, iluminação, profundidade. Esse aqui não ficou tão parecido com o desenho. E esses dois aqui de baixo ficou mais parecido com uma imagem. Não ficou com um aspecto de desenho. E aí, claro, para você obter o resultado, você pode mudar as configurações também. Vou testar uma outra configuração aqui, mudando aqui para estilização média. Para ver se ele vai conseguir criar a imagem em desenho, como eu gostaria. Já gerou aqui a imagem e agora sim ele criou as imagens em aspecto de desenho. Ficou bem legal esse aqui. Esse aqui eu gostei, porém alguns detalhes, como a louça aqui, os objetos, utensílios domésticos, eles ficaram um pouco estranhos, alguns deles. Por exemplo, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então não ficou tão legal esses detalhes. Mas para obter um resultado mais limpo, sem esses detalhes, eu poderia colocar 100 elementos decorativos ou 100 louças, 100 utensílios, uma cozinha clean, algumas informações assim para ele não colocar tanta informação de objetos e itens como ele colocou nessa imagem aqui. Essa aqui ficou legal, essa aqui também. Agora eu vou selecionar aqui o comando. Adicionei aqui um novo comando e nesse comando eu adicionei a palavra grandes cânions, ilustração cartoon e dia de sol. Enquanto a imagem é gerada, eu vou copiar esse comando e vou adicionar a proporção do parâmetro para criar a imagem no tamanho proporcional ao Stories do Instagram. Então, eu vou colocar aqui 9 por 16. Para ficar compridinha a imagem na vertical e a gente conseguir usar lá nos stories. Vamos ver como ficou aqui as imagens dos canyons. Lembrando que você também consegue trabalhar com o parâmetro seed, que é aquele parâmetro que permite que você gere imagens muito semelhantes à imagem principal.
Então volte lá na aula do parâmetro seed para você entender novamente como que funciona, para que você consiga gerar imagens com consistência, mantendo as características principais da imagem. E esse resultado que eu tive aqui, que eu já achei que ficou bem legal, eu usei a estilização média. Você pode testar a estilização alta, a estilização super alta, para você ir analisando quais resultados estão mais próximos daquilo que você espera. Vamos ver como ficou aqui a ilustração da cozinha cor-de-rosa para usar nos stories ou para usar de papel de parede no celular. Esse aqui eu achei legal, mas deu uma bugada em alguns elementos aqui. Esse aqui eu achei legal. Esse aqui também ficou legal. Esse aqui também. Vou voltar aqui para o modo estilização super alta. Vou copiar aqui o comando dos canyons. E vou mudar aqui para fotografia de alta resolução. Vamos ver como ficaram as imagens dos canyons. E claro, a gente pode trabalhar o realismo adicionando informações ao comando, como nós vimos na aula anterior. Essa aula fica por aqui, eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima!